Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre a fé e eu quero aqui falar de uma fé que às vezes é diferente da fé que costumamos a ouvir. Talvez a fé que está envolvida em alguns testemunhos que ouvimos por aí, mas a fé que certamente agrada o coração de Deus. Isso é uma certeza que eu tenho, uma certeza plena de que essa postura de fé que nós vamos encontrar no livro de Abacuque, sim, realmente agrada o coração de Deus. Talvez poderíamos começar essa mensagem perguntando qual é a sua postura ou seu posicionamento quando você ora a Deus e pede algo a Deus e ele faz totalmente diferente do jeito que você pediu, ou talvez em alguns momentos nem o faça. Nós precisamos aprender com Abacuque. Abacuque, nós encontramos nesse livro um relato maravilhoso de uma oração que Abacuque fez ao Senhor, uma resposta de Deus e algo que foi gerado no coração de Abacuque a partir desse diálogo. A Bíblia diz que Abacuque orou ao Senhor diante daquilo que ele via na nação do povo de Deus, pediu a Deus para que Deus intervisse, para que Deus pudesse fazer algo que pudesse trazer transformação no povo. Abacuque certamente não esperava que Deus desse uma resposta como deu a ele. Então Deus disse a ele: sim, eu vou fazer algo, mas eu vou usar os babilônicos para vir aqui, para subjugar essa nação, e o povo então vai experimentar um arrependimento, e então assim eles serão transformados. Muitas vezes queremos ser transformados pelo Senhor de maneira doce e tão tranquila, mas nós sabemos que o coração do homem é duro. E muitas vezes Deus precisa usar de um agir meio diferente em nossas vidas. Ele precisa agir também na medida da dureza do nosso coração, para que a gente possa experimentar realmente um arrependimento e uma transformação verdadeira. E assim Deus disse: então eu vou usar os babilônicos. Isso mexeu com o coração de Abacuque, com o espírito de Abacuque. Então ele chegou a dizer a Deus: mas Senhor, o Senhor vai usar um povo tão cruel, já que os babilônicos eram um dos povos mais cruéis da sua época. O Senhor vai usar um povo tão cruel assim para tentar melhorar o seu povo, trazer transformação na vida do seu povo? E Abacuque até mesmo pensou: esse povo depois vai ficar se exaltando porque subjugou a sua nação. Deus disse assim: ó, fique tranquilo que depois eu trarei juízo sobre eles também. Fique tranquilo que eu não sou um Deus que deixa a iniquidade impune. Deus também trataria depois os babilônicos. E, no entanto, nós chegamos no capítulo 2, versículo 4, onde Abacuque disse então: e o justo viverá pela fé. A fé que realmente se sustenta diante da adversidade. A fé que se sustenta diante de uma resposta de oração que não condiz com aquilo que eu pedi, ou que talvez criou até um espanto diante de meus olhos, ou do meu coração, ou dos meus ouvidos, porque realmente não era algo que eu esperava que Deus fizesse. Essa fé que se sustenta quando Deus não age da forma que eu achava que ele deveria agir, mas é uma fé que realmente é a fé que Deus espera que tenhamos. Uma fé que nos mantém de pé, independente das circunstâncias. Uma fé que nos faz entender que o nosso Deus é fiel e que, independente da maneira que ele esteja agindo, ele sempre fará o bem para o seu povo. Ele jamais desprezará a sua promessa, ele jamais deixará de cumprir aquilo que ele prometeu ao seu povo. E se ele prometeu que cuidaria de nossas vidas, ele sempre cuidará, mas ele fará a sua forma. E muitas vezes nós encontramos pessoas que não conseguem suportar o tratamento de Deus, não conseguem suportar a maneira como Deus age. Nós sabemos que se olharmos para trás a nossa história, vamos ver muitas pessoas que abandonaram o Senhor porque Deus não os respondeu como eles esperavam. Então lhes faltou a fé, como eu disse, que realmente agrada o coração de Deus. Uma fé que, como eu disse, vai além das circunstâncias, que vai além dos benefícios que nós esperamos receber da parte de Deus, mas uma fé que realmente nos faz ser fiéis ao Senhor, mesmo quando tudo parece não ir bem, mesmo quando parece que os planos parece que vão dar errado. Mas nós aprendemos com Abacuque tudo isso e nós observamos que depois do diálogo de Abacuque com o Senhor, Abacuque chegou a uma conclusão. Então, lá no final do capítulo 3, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja fruto nos campos, ainda que não haja animais nos pastos, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegrar no Deus da sua salvação é exatamente isso. É saber que, não importa as circunstâncias,
Deus está sempre agindo sobre nossas vidas, Ele está agindo a favor de nós, ainda que pareça que não, ainda que pareça que Ele nos abandonou, que nos esqueceu, ou talvez, como na nação daquele tempo, eles pudessem pensar que Deus estava sendo severo demais, mas não. Deus muitas vezes usa da disciplina para aqueles com que Ele ama, assim como nós vemos lá em Hebreus, para que o seu povo seja realmente transformado e possa entender quem Ele realmente é. Nos alegrarmos quando muitas vezes a nossa conta não está cheia, nos alegrarmos quando muitas vezes nós olhamos e nós não vemos aparentemente o agir de Deus. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, elas parecem tão adversas. Se alegrar nesse momento é para aqueles que realmente têm a fé que agrada o coração de Deus. Porque se alegrar quando tudo vai bem, isso qualquer um faz. Se alegrar quando você ora e você vê a resposta de oração, aparentemente do jeito que você pediu, isso é muito fácil. Mas nós sabemos que, na verdade, as coisas no reino de Deus não funcionam dessa forma. Deus age do jeito dele, Deus age da maneira dele e sempre será para o nosso bem. Deus jamais vai fazer algo para nos fazer com que a gente pereça ou para nos matar. Sempre será para o seu bem. Você, por exemplo, que é pai ou mãe, você sabe que muitas vezes você já precisou disciplinar o seu filho. E certamente no momento ele não entendeu, mas você sabia que estava fazendo o melhor para ele. E lá na frente, um dia, ele realmente vai entender, ou talvez já entendeu, que o que você fez foi por amor e não com a intenção de puni-lo, ainda que no momento, na sua infantilidade, ele pensava que era. Nós precisamos amadurecer e atingir a fé que Abacuque descreve aqui. Como eu disse, uma fé que vai além das circunstâncias, uma fé que vai além daquilo que eu vejo, mas uma fé que se sustenta com base naquilo que cremos a respeito de Deus, que Ele é fiel, justo, santo e jamais se esquece do seu povo e da sua promessa. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e eu gostaria de orar para que essa fé seja gerada no nosso coração, para que possamos suportar o dia mau, assim como o Senhor nos ensina, e assim glorificarmos o nome do Senhor diante de qual seja a situação. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando, colocando diante do Senhor, ó Pai, a nossa súplica e clamamos ao Senhor para que o Senhor nos ajude, Pai, na nossa fé, assim como seus discípulos em alguns momentos pediu para que o Senhor os ajudasse diante da pequena fé que eles tinham, assim também é a nossa oração. Porque muitas vezes nossa fé, Senhor, tem sido pautada nas circunstâncias, tem sido pautada naquilo que vemos, ó Pai, naquilo ou talvez naquilo que esperamos ver, mas não está pautada, Senhor, naquilo que realmente importa, que é no seu caráter, na sua justiça, no seu amor, na tua santidade, e que assim como Abacuque disse, ó Pai, que ele poderia até ver as coisas acontecendo de formas totalmente diferentes. Ele poderia olhar, Senhor, para os campos e ver os campos vazios, poderia olhar para os currais e ver os currais vazios, mas ele se alegraria no Senhor, porque ele saberia que aquilo era temporário, que no final de todas essas coisas o Senhor estaria trabalhando em favor, estaria trazendo transformação, porque todos os processos que o Senhor impõe sobre nossas vidas, certamente é para que possamos ser transformados e forjados, Senhor, e que possamos crescer diante do Senhor, possamos crescer em fé e maturidade e possamos entender os planos do Senhor. E assim, Senhor, recebamos a fé que realmente Abacuque descreve aqui, a fé que nos faz viver de pé diante de seja qual for a dificuldade, a fé que nos mantém firme, ó Pai, em meio à dificuldade, à tribulação, à angústia, porque o Senhor certamente continua sendo Deus, seja qual for a situação. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua família, que você possa estar desfrutando daquilo que realmente o Senhor tem para a sua vida, que você desfrute de uma vida de fé, de fidelidade ao Senhor, que você possa olhar para seja qual for as circunstâncias e perceber o Senhor contigo, ainda que no deserto, ainda que nas situações difíceis, você possa entender que você serve a um Deus fiel e um Deus que prometeu que jamais nos abandonaria. Amém? Se você puder, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Você puder, deixe o seu joia, você pode deixar também um comentário, dizendo aí como a palavra tem ministrado ao seu coração, que você puder se inscrever também no canal, você que não é inscrito, se inscreva, e que você vai recebendo as notificações, quando você clicar no sininho lá, você ativar as notificações, e você assim, dessa forma, quando você interage com as mensagens ou com o canal, você faz com que o canal cresça e possa alcançar mais pessoas para o reino de Deus com a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.